Doutor Sabino, a doença mental e os dependentes químicos, quando são devidamente tratados, pode haver cura para eles? Não existe cura para a doença mental nem para dependentes químicos. Existe um controle, um melhor nível de organização emocional e, naturalmente, através do uso de uma certa quantidade de medicamentos e da própria condição terapêutica que foi adotada, você tem um amadurecimento, tem uma condição de poder evoluir melhor aquela personalidade, e com isso você tem uma melhoria significativa. Mas essa melhoria não pode ser chamada de cura. A cura seria alguém que apresentou um problema, você tratar e ele nunca mais apresentar aquilo, mesmo na ausência de medicamento. E essa não é uma condição de realidade. Doutor, eu tenho uma dúvida que eu gostaria que o doutor esclarecesse. Qual a diferença do neurótico e do psicótico? Olha, nós todos praticamente somos neuróticos. O pessoal costuma dizer que psiquiatra é louco. Eu concordo, mas acho que os outros também são. Não conheço ninguém que seja sadio. Não tive oportunidade de conhecer até hoje. Cada um de nós carrega algum tipo de problema. Vai depender da graduação. Só que o neurótico é alguém que consegue reconhecer que está depressivo, consegue reconhecer que precisa de algum tipo de ajuda, pede ajuda a um médico, psiquiatra, vai tentar um tratamento. Já um psicótico, ele não tem sentimento de doença, ele está no nível grave, ele muitas vezes está delirando ou está alucinando, vendo coisas ou ouvindo coisas, e ele não se vê nem um pouco como alguém que tem algum tipo de doença e nem aceitaria ser tratado. Ele acha que os outros é que são doentes, ele não é doente. Então a diferença do neurótico para o psicótico é que o neurótico ele tem sentimento de doença e busca ajuda. O psicótico não tem sentimento de que ele é doente e, consequentemente, não quer, não busca e não aceita ajuda. Doutor, essa coisa do psicótico, né, que de repente a gente não entende, mas por que nos Estados Unidos acontece tanto desse fato de morte em massa por alguém que realmente, sei lá, do nada chegou num cinema e matou todo mundo, chegou numa escola, enfim, por que isso ocorre muito nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos existe licitude para compra de armamento. Então qualquer pessoa pode comprar arma. Agora, há psicóticos que praticam esse tipo de assunto, de situação. Mas há outros que querem simplesmente se promover, mesmo que seja uma promoção como foi a do piloto da companhia alemã, que premeditou o seu suicídio e falou para a namorada que ele seria muito conhecido no mundo inteiro. Então, o comandante, ao sair da cabine, ele trancou a porta por dentro, que é uma porta blindada, e colocou o avião em condições de ir a encontro de uma montanha, portanto, numa franca demonstração de suicídio dele e levando a morte de centenas de pessoas que eram passageiros. Nesse caso, a pessoa não era um psicótico, mas alguém que, por estar vivendo momentos de depressão ou achar que poderia ficar cego e não mais continuar a ser piloto, resolveu dar cabo à sua vida e achar que poderia ser famoso no mundo inteiro. Aquele outro caso de um jornal francês que foi massacrado por dois irmãos. Não há um surto psicótico daqueles dois que mataram no jornal Charles na França. Mas há uma condição fanática, já que o jornal ia de encontro ao seu Deus e a sua religiosidade. E eles foram escalados
pelos seus superiores para que tomassem aquelas providências. Então ali não havia surto, mas sim uma questão de fanatismo religioso com um jornal que também passa a achar que a imprensa livre tem também todo o direito de invadir as religiões de outras pessoas. Eu não entendo isso também como imprensa livre. A imprensa livre tem que ser responsável. E respeitar a religião de qualquer pessoa também é prudente. Doutor, por gentileza, me diga como é o processo de tratamento que o doutor usa dentro do seu estabelecimento para os seus pacientes. Bom, aqui nós procuramos fazer uma pequena sociedade, como se fosse imitando a macro-sociedade. Uma pessoa internada aqui dentro tem direito de ter até acompanhante. Depois a gente tem uma prefeitura, para imitar uma prefeitura lá fora. E esse estabelecimento ele é muito mais, às vezes, uma escola de aprendizado, de vida, do que um hospital que apenas ministra medicamentos. Aqui a gente busca educar pessoas, treinar a pessoa aqui dentro para voltar a viver lá fora. Passa por fases. A primeira fase é uma fase de abstinência, onde há uma forte e intensa dificuldade daquele que está acometido de uma dependência em relação à sua parada abrupta, seja em relação a qualquer tipo de droga ou álcool. Se for um psicótico, a situação não tem essas dificuldades. Não precisa de um processo de abstinência nem de desintoxicação. E é muito mais curto, porque normalmente em pouco tempo a gente consegue, com a ajuda de medicamentos, restabelecer o controle psíquico que a pessoa pode estar exercendo. Já se é um dependente químico, ele vai ter abstinência por um período, depois ele entra em desintoxicação durante todo o processo terapêutico, porque não há uma injeção ou qualquer medicamento desintoxicante. Claro que vai precisar fazer uso de alguns tranquilizantes para que ele possa estar ultrapassando mais facilmente esse período de dificuldade da abstinência e da desintoxicação. Temos que passar depois para uma outra fase que a gente chama de conscientização, para que a pessoa se conscientize de que ele necessita se tratar, porque não é raro que essas pessoas abandonem o tratamento, do mesmo jeito que vão numa escola e abandonam uma escola. E já estão com dificuldade de estar em tratamento, porque o tratamento impede que essas pessoas estejam usando o que eles estão precisando, que é a droga. Depois, eles precisam ser conscientizados de que necessitam se tratar. Essas fases demoram, às vezes, mais que um mês. Depois vem uma fase que a gente chama de projeto de vida, onde ele tem que apresentar um projeto do que ele quer fazer na vida dele. Porque normalmente chegam aqui sem ter nenhum projeto efetivo do que deveria estar realizando. Embora, no meu caso e do nosso estabelecimento, a gente trate muito de empresários, de pessoas, médicos, advogados, desembargadores, juízes, ou seja, não é o perfil de outros estabelecimentos que às vezes trabalha com um público que tem um nível de carência maior. Mas, mesmo assim, tem que passar por uma fase de projeto de vida. E depois do projeto de vida, ele tem que entrar numa fase que é de ressocialização, voltar a viver lá fora. Para voltar a viver lá fora, a gente treinou esta pessoa aqui para que ela possa voltar a viver em sociedade, evitando, se for um dependente químico, recaída. E se for uma pessoa psicótica, com o uso de medicações adequadas para que ele possa ser acompanhado em ambulatório, e os outros, quando saem, terminam voltando uma vez por mês para fazer manutenção, para evitar recaídas ou
que a situação tenha um melhor nível de êxito. O êxito não significa implicar na palavra cura. O êxito é a gente tentar amadurecer, evoluir a personalidade da pessoa, tentar instrumentalizar melhor os seus mecanismos de defesa para que ele saiba reagir às dificuldades que vão sendo apresentadas no dia a dia do viver. Bom, doutor, muito bom falar com uma pessoa tão rica de informação, de conteúdo, que tem um lugar, assim, maravilhoso, que tem essa possibilidade de atender pacientes do mundo todo, se possível, né? De todos os países que, porventura, venham te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho. E eu gostaria que o doutor pudesse deixar uma mensagem para as famílias. O que o doutor poderia nos falar? À medida que a gente procure incentivar as famílias poderem unir-se e unir-se cada vez mais, a gente tem menos problema em todos os níveis, inclusive da dependência química, da drogadição, e as famílias são, sem dúvida, o principal nível para o desenvolvimento de uma sociedade e, consequentemente, de uma nação. No nosso trabalho, a gente une famílias para salvar vidas. Desunir famílias ou quebrar os vínculos que são tão importantes para o desenvolvimento de cada um de nós é favorecer a todo tipo de situação que uma sociedade não gostaria de viver. Portanto, a principal mensagem que eu diria para uma família é que falem a mesma linguagem, que um pai não diga pato e a mãe fale ganso, que o filho possa se valer dessa maneira dupla de mensagem que ele passa a receber, ora o pai falando uma coisa e ora a mãe falando outra. Que a gente entusiasme as pessoas a manter um casamento, e os casamentos estão muito pouco sólidos. Então, eu não considero que nós tenhamos tido evolução nesse sentido, estamos regredindo nesse sentido. Se a gente puder tomar um outro curso para incentivar melhor, através de prevenção, de palestras, de esses cursos que são feitos para casais, que são extremamente úteis no sentido de fortalecer as ligações que são, às vezes, muito tênues e que terminam se quebrando com muita facilidade. E, ao se quebrar, quem vai sofrer isso, além da família, são aqueles que dependem dela, normalmente os filhos. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua mensagem, pelas suas palavras. Eu acho que todos puderam aproveitar bastante, conhecer um pouco mais sobre esse mundo, né, que é esse mundo que o doutor vive e que tenta passar essa possibilidade de melhora às pessoas que são dependentes de alguma substância química. E hoje eu falei com o Dr. Sabino Ferreira de Farias Neto, um psiquiatra muito conceituado, e agradeço bastante a sua participação. E agradeço a todos que, com muita paciência, participaram dessa entrevista, um grupo de psiquiatras e psicólogos, e agradeço bastante a todos. Doutor, tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.